a meditação em Efésios, como temos feito aos domingos. Só que a última vez que aqui falei, que aqui preguei, nós falamos sobre como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E ficou uma parte, né? A princípio falamos como conhecer a vontade de Deus, mas nós veremos nesta manhã, com a graça e bondade do Senhor, três princípios que nos ajudam a saber se algo é a vontade de Deus para as nossas vidas ou não, né? E somente relembrando, nós vimos o texto sagrado em Tiago 4, 13 e 16. 13 a 16, que será projetado. E eu pergunto a você, alguma vez você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Né? Eu tenho certeza que sim. Você já perguntou em certas circunstâncias da sua vida o que fazer de acordo com a vontade de Deus, né? Porque certamente todo cristão ele tem um desejo sincero no coração de fazer aquilo que agrada a Deus. Ele tem esse desejo. Mas nem sempre, né? Se ele não estiver guarnecido dessas ferramentas espirituais, ele não consegue discernir qual é a vontade de Deus. E um erro pode ser fatal, pode trazer prejuízos espirituais e materiais e tanta coisa para a vida dele, se ele der um passo fora daquilo que Deus tem traçado para a vida dele. Existem pessoas que nós chamamos de deístas. O deísta é aquele que ele crê assim, que, olha, Deus criou, sim, todas as coisas, mas ele criou e deixou a própria sorte, né? Ele não está se importando, não está interessado com os detalhes, com as minúcias, com os pormenores da sua vida. Então é você que decide. Aliás, eles não creem nos milagres, não creem na soberania de Deus. Vontade de Deus tem a ver com soberania de Deus. Amém? Vontade de Deus tem a ver com Deus é soberano em sua vida. Ele está no controle das menores coisas, dos menores fatos. E nós cremos assim, como cristãos, como amantes da palavra do Senhor. Amém? E nem sempre, né, acontece isso. Quando você enfrenta uma situação crítica mesmo, né, você quer esse desejo, tem esse desejo sincero de saber a vontade de Deus para a sua vida. Antes de lermos, eu só queria citar aqui um fato, antes de lermos a Bíblia. Certa vez, a minha filha, sempre falo dela porque eu acredito que ela não está aqui, então talvez não vá ouvir isso. Eu acredito que ela tenha o chamado dom da fé. A fé é um dom de Deus, né? Mas quando a palavra de Deus fala sobre o dom da fé, alguns dons, essa fé é uma fé especial, sabe? É uma fé que transcende a fé para a salvação, transcende, nesse sentido, vai um pouquinho além. E eu acredito que a Juliana, minha filha, ela tem esse dom da fé. Porque muitas coisas eu tenho assim, ficado boquiaberto em relação àquilo que Deus tem feito na vida dela. Certo domingo, eles tinham um restaurante aqui na Monte Caceiros, em frente a Picholé, e moravam, a casa deles era em São Bernardo. E eles deixavam a casa o dia todo fechada e trabalhavam no restaurante o dia todo. E ali onde eles moravam, sempre tinha notícias, informações de assalto, de roubo, de furto, tanta miséria, como nós temos hoje generalizado quase.
E aí, num domingo, ela me liga: pai, eu estou tão incomodada em relação a fazer um seguro para casa, para garantir que os bens, né, sejam assegurados por uma seguradora, as coisas lá de casa. E eu disse a ela: Juliana, se você está sentindo esse sentimento te incomodando, te impulsionando, veja bem, muitas vezes o Espírito Santo, né, que nos ajuda a discernir a vontade de Deus, ele nos impulsiona. Se você está sentindo isso, faça isso. Isso no domingo. Quando foi na quinta-feira daquela mesma semana, ela me liga chorando. Pai, eu estou indo lá para casa, estou saindo agora do restaurante, indo para lá, porque os vizinhos ligaram dizendo que a polícia está lá. Chegaram uns bandidos e encostaram um caminhonete, levaram muita coisa da minha casa. Só que tem uma coisa, pai. Eu fiz o seguro na quarta-feira, ontem. Eu fiz o seguro da casa na quarta-feira. E ainda perguntei para o rapaz, alguma coisa acontecendo na minha casa a partir desse momento, eu estou assegurada? Está assegurada, está garantido. Foi tão assim estranho para a seguradora, eles colocaram, sei lá, detetive até para saber. Mas aquilo não era nada de adivinhação, nem truque, nem artimanha. Era a vontade de Deus incomodando o coração dela para que ela fizesse algo. Para que eu creio assim. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas eu creio assim. Deus, olha, Deus age. A palavra de Deus fala as multiformes, né? As muitas formas de Deus agir. E não é porque Deus agiu assim com ela que vai agir com você. Vai depender da sua fé, vai depender. Cada um é uma pessoa especial aos olhos desse Deus que está aqui nesta manhã. Amém? Então é sobre isso que nós queremos falar. Como conhecer a vontade de Deus, esses três princípios que nos ajudam a saber se algo é a vontade de Deus ou não, ou se é coisa da nossa cabeça, né? Ou se é coisa da nossa... Tiago, capítulo 4, verso 13 a 16, leiamos, como já lemos na última vez que aqui falamos. Tá? Ouçam agora, eu estou lendo na NVI. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, em outras palavras, se for a vontade de Deus, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, daquilo que você pretende fazer. Toda vanglória como essa é maligna. Senhor Deus e Pai, nós cremos que o Senhor está aqui. Nós queremos que o Senhor, em cada detalhe da nossa vida, em cada circunstância, em cada momento, em cada fase, em cada tempo, o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. O Senhor cuida de nós. Ai de nós se o Senhor não cuidasse de cada um dos seus filhos. Ai de mim, ai de nós. Porém, o Senhor é um Deus de misericórdia,
é um Deus de amor que sustentou-nos até aqui, Senhor. O Senhor nos sustentou até aqui. E através da tua palavra revela tantas promessas que são reflexo da vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Na verdade, muitas vezes nós queremos, pela nossa carne, controlar os nossos próprios dias, né? As nossas próprias ações. E muitas vezes até presumindo que a vontade de Deus não se aplica a certos aspectos da vida, né? Aos pormenores da vida. E daí essa expressão do versículo 16. Né? A pessoa que entende assim, isso é pela minha experiência, isso é pela minha capacidade, isso é porque eu tenho 20 anos, 30 anos de experiência, eu tenho tantos anos de vida, a vida já me ensinou tantas coisas. Irmãos, no passado, eu achava que eu sabia muita coisa, sabe? No passado, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa, eu enrolava a pessoa com 2 palitos, né? Como dizem, achava que sabia, que tinha a resposta para tudo. A resposta era na Bíblia, era na vida, achava que conhecia a vida, como as coisas acontecem, como deveria o certo, né? Mas com o passar do tempo, eu fui reconhecendo que eu não sei nada em relação ao universo que está oculto aos nossos olhos. Não sei nada, não sei nada. E hoje eu penso 2, 3 vezes para responder. Às vezes sou mais devagar para falar. Hoje sou mais lento para dar a resposta. Conto até 10, porque, sinceramente, nós não somos nada, somos como um vapor, né? E a atitude de achar que eu sei, que eu que controlo, eu que determino, a Bíblia diz que é uma atitude arrogante. E essa atitude, ela vem do maligno. Do maligno. Verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Em outras palavras, nós devemos ter total dependência do plano de Deus e reconhecer, né? Do plano de Deus para as nossas vidas. Dizendo, ao invés disso, versículo 15, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Glória a Deus. Nós estamos só revisando aquilo que já vimos para entrar propriamente nos princípios que nos ajudam a saber que a vontade de Deus para a nossa vida é aquilo, é isso ou aquilo, né? Os teólogos, eles veem a vontade de Deus em 2 vertentes. Eles veem a vontade de Deus como sendo vontade de Deus revelada. Revelada onde? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus quer se revelar ao homem. Deus quer que você o conheça. Que você o conheça a cada dia. E quando você conhecer a Deus, Ele quer que você prossiga conhecendo, porque, sinceramente, ninguém pode dizer que conhece o Senhor em sua plenitude. Então, através da Bíblia, nós temos a vontade revelada de Deus.
E os teólogos dizem também que existe a vontade secreta de Deus. É a vontade que são os desígnios de Deus para as nossas vidas. Quando eu citei aqui o exemplo da minha filha, da Juliana, aquilo era o desígnio de Deus para a vida dela, né? Era algo secreto para a vida dela e que nós só passamos a conhecer depois que acontece. Olha, era a vontade de Deus mesmo, porque olha, Deus me incomodou, Deus colocou esse anseio, esse sentimento, até tira o sono, a gente perde o sono às vezes. É Deus. Preste muita atenção nisso, ore a Deus para que você tenha sensibilidade espiritual para discernir se aquilo que está te incomodando é a vontade de Deus para você fazer algo ou não. Deus pode mostrar através de sonhos. Deus pode mostrar através de alguém que vem conversar conosco e aquilo dá um e você não estava percebendo. Eu não estou espiritualizando aquilo que não é espiritual falando isso. Você tem essa experiência, sim ou não? Nós temos essa experiência. Aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, morando no seu coração, tem essa experiência. E peçamos a Deus que nos dê sensibilidade espiritual para saber o que fazer, para saber se é ou não é a vontade de Deus fazer isso ou fazer aquilo. Não é metendo os pés pelas mãos, não é metendo a cara. Mete a cara, mete o... Olha, você pode dar uma cabeçada lá que te derruba de vez. Faz algo que não é a vontade de Deus para a sua vida e depois vai lamentar e chorar lágrimas de sangue. Eu conheci um pastor que já descansa na eternidade, pastor Santo Barbosa. Talvez já contei isso aos irmãos do PG, com quem a gente trata mais, né? Ele teve uma filhinha, e a filha começou a crescer, e a menina adoeceu, internou-se, e tratou-se, lutou com os médicos, e vai. Ele amava muito aquela criança. Até que a criança foi assim, desenganada pela medicina, não havia fazer mais nos limites da medicina. E ele conhecendo isso, sabendo isso, ele mesmo declarou que ele encostou Deus na parede. Ele disse que fez uma oração de encostar Deus na parede. Disse: Senhor, se o Senhor não curar a minha filha, eu nunca mais vou pregar o Evangelho. Nunca mais vou falar do teu nome. Desse jeito. No outro dia, a filhinha dele começou a melhorar, até que saiu do hospital, cresceu com saúde. Essa menina descambou para uma vida um pouco torta, entrou para o caminho das drogas e saía de casa, ficava semanas e semanas fora de casa. O pai e a mãe choravam lágrimas de sangue, de desgosto no sentido de ver aquilo acontecendo. Pai, que ela entrou para o meretrício, para a vida das drogas, e ela só vinha visitar os pais quando estava meio alta, né? Fazia aquele escândalo, e
naquilo. Ele depois confessou dizendo, olha, eu deveria ter aceitado a vontade de Deus para a minha vida, até naquilo que parece algo, né? Parece algo que vai te trazer um mal. Muitas vezes é a vontade soberana de Deus se manifestando, se realizando, e você não está aceitando. E você não aceita. Você não aceita. Você se revolta contra Deus. Passa semanas e meses revoltado contra Deus, achando que Deus não sabe o que é melhor para você. E a vontade secreta de Deus, nós só vamos conhecer quando ela acontece. Aí sim, esse amigo, ele soube qual era a vontade secreta de Deus, mas que Deus pode colocar no nosso coração, né, um sentimento de que devemos aceitar, pois Ele sabe, devemos confiar na vontade secreta de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós, né? Nós temos em Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, pode projetar? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, até mesmo aquilo que parece somente dor, né? Isso é motivo só de dor. Sim, eu não estou dizendo que é fácil, muitas vezes, mas é a vontade do Senhor. Então, faça como o nosso mestre, né? Que em tudo nos foi como exemplo. Pai, não seja feita a minha vontade, e sim as tuas. Se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, se possível, passa esse cálice amargo, sem que eu tenha que beber. Todavia, não se faça a minha vontade, e sim a sua vontade. E tanto é que Jesus cumpriu a vontade do Pai Celestial, e hoje estamos aqui, somos salvos em Cristo Jesus, por aquele que colocou à disposição de cumprir toda a vontade de Deus para a sua vida e redundou nas bênçãos eternas para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, Deus sabe como agir, né? Devemos mesmo, até nos momentos de provações, aceitar aquilo que vem do Senhor, aceitar aquilo que Ele determina para as nossas vidas. E agora? Nós sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Existem 3 princípios pelos quais podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque antes de crermos no Senhor, nós achávamos que tudo seria feito pela nossa vontade, porém Ele nos salvou e agora Ele quer dirigir as nossas vidas. O primeiro princípio que eu diria, né, nós chamamos de os arranjos de Deus. Os arranjos ou circunstâncias do ambiente podem ser um sinal, podem ser uma característica de que é a vontade de Deus para nós. Nós podemos ter a certeza da vontade de Deus quando Deus está preparando todas as coisas, atrás de cada coisa que nos acontece, né?
está o arranjo de Deus. Deus trabalhando ali, Deus preparando as coisas, né? Deus prepara. Será que é esse o trabalho que eu tenho que realizar? Será que é esse o emprego onde eu tenho que me instalar, eu tenho que trabalhar? Será que é nessa empresa? Será que é esse negócio que eu tenho que fazer? E o Senhor Deus vai fazendo os seus arranjos. É algo prático da parte de Deus. Isso não é racionalismo, né? Porém, é algo que Deus vai trabalhando, preparando, né? Devo fazer esse curso, devo fazer aquilo, devo me casar, devo... E Deus vai trabalhando, nós chamamos isso, né, de os arranjos de Deus. Muitas vezes até impedindo as coisas acontecerem, né? É Deus arranjando. Me lembro também, eu fui pastor numa cidade do interior, e na cidade do interior tem regiões que não tem transporte coletivo, tem ônibus. E o transporte que as pessoas usam é caminhão, caminhão do leite. Alguém já viu isso? Não. Caminhão do leite. O que é isso, caminhão do leite? O caminhão passa nas fazendas, nos sítiozinhos, nos vilarejos, e vai recolhendo os tambores de leite que os donos dos sítios têm a vaquinha lá, tira o leite da vaca, colocam num tambor de ferro, uma tampa rosqueada, e aqueles tambores são colocados em cima de um caminhão para vender na cidade, na cooperativa, e as pessoas se utilizam daquele caminhão do leite como transporte coletivo, né? O caminhão do leite tem alguns lugares em que ele para, né? Aquelas estradas empoeiradas, não tem asfalto, e as pessoas já sabem que lugares que o caminhão para e fica ali esperando, sobe no caminhão, vai para a cidade ou vem da cidade para a roça. E esse irmão, chamado Joselino, ele foi visitar um familiar dele na roça, no sítio distante. E quando ele ficou lá um período do dia, e quando estava quase na hora do caminhão do leite passar de volta para ele pegar o caminhão do leite para voltar para a casa dele, para a cidade, quando ele ia descendo a estradinha lá, o caminhão passou e ele não conseguiu alcançar o caminhão. Ele, puxa vida, agora não tem condução não, é a pé mesmo. Andam-se, sei lá, 6, 7, 10 quilômetros a pé. Ali eu andei muito a pé naquela região. Andava 7 quilômetros a pé, 6 quilômetros a pé, 10 quilômetros, 15 quilômetros. E o Zelino, então, praguejou e pingou, vai nervoso e sol quente. E quando ele, um pouco mais adiante, ele já tinha caminhado um bom pedaço, aquele tal caminhão do leite tinha tombado. Estava aquela anarquia, as pessoas, uns machucados, outros. E sabe, esse atraso dele, a gente chama de os arranjos de Deus. Alguém disse que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu não acredito que escreve certo. Mas acredito que o Senhor é o trabalhar de Deus na expressão atual. É o Senhor trabalhando na sua vida. Então não pragueje, não. Não se irrite, não. Perdi a hora. Perdi. Se não for irresponsabilidade, né? Se não for algo. Às vezes, é o Senhor te livrando. É Deus te guardando. É Deus guardando a sua vida. Deus guardando a sua casa.
São os arranjos, as circunstâncias. Deus é soberano, Ele vê todas as coisas. Você enxerga aqui, ó, e olha lá. Ele enxerga lá na frente. Ele enxerga o futuro. Ele enxerga o que irá acontecer. Ele quer guardar você. E você ainda está, muitas vezes, perdi aquele negócio. Eu ia fazer aquele negócio, e xinga, e fica nervoso, e fica aborrecido, e chuta o portão, chuta o cachorro. Chutar o cachorro hoje não pode mais, né? Pets são nossos amiguinhos, né? Mas chuta o portão, a esposa não pode falar nada, porque ele já xinga e grita e fala, e braveja, porque perdeu o negócio. E se é Deus que está te guardando, rapaz? E se é o Senhor que está te livrando? Quantos livramentos o Senhor nos dá e nós nem estamos percebendo? Quanta coisa! O botijão de gás da sua casa poderia explodir e você nem está sabendo. Quantas coisas podem estar sendo armadas e preparadas contra você. A palavra do Senhor lá no Antigo Testamento nos diz que quando Satanás vier como um dilúvio de águas, o Senhor arvorará a sua bandeira. Quer dizer, é Deus arranjando os arranjos de Deus para te livrar, para te guardar, para te proteger, para te abençoar. E aí você tem que dar glória a Deus. Amém? É glória a Deus mesmo. É glória a Deus. Amém? Eu fui a uma igreja uma vez, o pastor falou assim, aqui não é lugar de ficar falando glória a Deus, aí não é para ficar falando, aqui é o lugar onde a gente dá glória a Deus, não é só aqui, mas é aqui também. Amém, irmãos? Porque o Senhor é digno de toda a glória, Ele é soberano, isso é a soberania, os arranjos de Deus, nós podemos chamar de a soberania de Deus sendo colocada em prática e muitas vezes oculta aos nossos olhos. Nós precisamos olhar para o que acontece à nossa volta e olhar com olhares espirituais, não carnais. Com olhos do espírito e não da carne. Olhar e as circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes são, como falamos, resultado da misericórdia de Deus, da proteção. Até nós compreendermos quando o fato acontece, né, aquele algo que acontece, e aí a gente vai perceber, olha, era a providência de Deus, era o livramento, era o arranjo, Deus arranjando tudo. Mateus capítulo 10, verso 29 a 31, nós vemos algo que fala sobre essa promessa. Mateus 10, verso 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Parece insignificante, mas nenhum pardal cai no chão. Nós dizemos que uma folha de uma árvore não cai no chão sem o conhecimento do nosso Papai Celestial. Amém, irmãos? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Estou passando um produto aqui para ver se
Verdade. A gente às vezes quer preservar mais, né, Carlão? Passando um produtinho aí que falaram que funciona, né? Passando, não estou vendo muito resultado, mas estou persistindo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você vai aos olhos de Deus. Se Deus cuida dos passarinhos, se não cai um passarinho, se não for a vontade dele, quanto mais você, que foi criado à imagem e semelhança, é a obra-prima da criação de Deus. Quanto mais você, ele haverá de cuidar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que nós creiamos que ele está soberanamente no controle das nossas vidas. Glória a Deus. Segunda característica, segundo princípio, que pode também nos ajudar a entender que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a direção do Espírito Santo. É um sentimento interior que vem da parte do Espírito Santo. Se você me perguntar, mas como é esse sentimento? É difícil explicar. Sim ou não? É difícil explicar. Como é esse sentimento interior? Esse sentimento interior, muitas vezes pode ser traduzido até por Deus te incomodar a fazer algo. É um sentimento. O Espírito Santo de Deus, né? Ele te incomodar a fazer algo. Te constranger a fazer algo. A ponto de você não ter sossego enquanto você não faz aquilo e você sabe que aquilo é algo que simplesmente sabe que é da parte de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está guiando a sua vida. Romanos 8,14 nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você que é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus guia a sua vida. É palavra do Senhor. Amém, irmãos? É palavra, é promessa de Deus. E Ele nos dá o conhecimento da sua vontade. Por meio deles, espontaneamente temos um sentimento, né? Um conhecimento, uma certeza interior. Olha, como é que, se alguém te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você vai dizer com toda alegria, toda veemência, eu tenho convicção. Mas quem é que dá essa certeza da sua salvação, essa certeza interior? É o Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma, a questão saber se é a vontade de Deus em alguma coisa que você vai fazer, você vai lá, fecha a porta do teu quarto, dobra o seu joelho, chama sua esposa, chama seu familiar, vai orar com ele. Senhor, mostra-nos a tua vontade. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade, porque eu sei que se eu fizer, vai ser para prejuízo. Então fala comigo. E Deus fala. Deus fala de uma forma ou de outra. Não existe fórmula pronta. Ah, Deus vai falar com você dessa forma.
ele pode falar através de alguém, de uma criança, de uma pessoa, de um fato, de um sonho. Amém, irmãos? Mas ele fala. O Espírito Santo de Deus nos guia, nos incentivando, ou até mesmo nos proibindo de fazer alguma coisa. Como assim? O Espírito Santo nos proíbe? Proíbe fazer alguma coisa. Proíbe sim. Vocês se lembram quando Paulo, o apóstolo Paulo, grande missionário, doutrinador da igreja, ele queria ir para Bitínia, e ele disse que o Espírito Santo impediu ele. Ele ia pregar o evangelho na Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Então, muitas vezes, o Espírito Santo nos proíbe de fazer alguma coisa porque queria que ele fosse para uma outra região. Isso nós vemos lá em Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Vamos ler para ficar gravado na nossa memória aí. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem é que os impediu? O Espírito Santo. E havia situações que Paulo tinha sonhos. O Espírito Santo falava ao coração dele: não é aí, Paulo, eu não quero que você vá para lá. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, os impediu. Amém? Mas como assim? É algo tão importante pregar o Evangelho, mas Deus queria que ele fosse para uma outra região. Me lembro de uma certa feita, talvez até já tenha contado, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via um rio de águas cristalinas e um peixe enorme no rio. E eu fui lá e uma varinha, peguei o peixe. Mas quando eu puxei o peixe, era um monstro que queria me engolir, me destruir, não era peixe. Aí tive o sonho, fui trabalhar, o dia passou. Quando estava voltando do trabalho, de ônibus, eu entrei no ônibus e tinha um banco vazio, né? Banco de 2 lugares. Eu sentei na janelinha e fui. E dali a pouco entrou um senhor. Entrou e sentou ao meu lado. Eu pensei, olha, que oportunidade de falar do Evangelho para esse homem, né? A gente aqui de noite, já tem aí uns 20 minutos para o ônibus caminhar aí. Que bênção, que oportunidade de pregar. E comecei a puxar assunto para ele, com ele, né? Para pregar. Quando eu comecei a falar do Evangelho para esse homem, eu estava do lado da janelinha. Não tinha para onde correr, né? E ele era parrudão, fortão. Esse homem armava soco assim para me dar soco. Ele se revoltou, estava encapetado, era um blasfemo, uma pessoa que muitas vezes a pessoa ouve inúmeras vezes o Evangelho, mas a fé não é de todos. A fé não é de todos, irmãos. A salvação é um mistério.
Há pessoas que ele decide, é livre-arbítrio, ele já conhece. Você fala com ele, ele se revolta contra você. E ele veio para... E aí, naquele momento, deu um estalo, eu lembrei do sonho do peixe. Eu falei, não era peixe. Não era peixe. E o Espírito Santo, muitas vezes, nos impede de fazer algo que você até acha que é bom, que você até acha que é o certo, mas não é o certo. Então, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Amém? Porque ele sabe o que é melhor para você. E um terceiro princípio para conhecermos a vontade de Deus, está concluindo, é a vontade de Deus revelada na Bíblia, né? Revelada aqui na Bíblia. Então, essas três coisas têm que estar alinhadas, né? Os arranjos de Deus, o Espírito Santo colocando aquela convicção, aquela certeza, aquele impulsionando a fazer ou não fazer, e a palavra de Deus não sendo contrariada, porque se de tudo que você tem uma circunstância que você pensa que está tudo favorável. Eu acho que é sim, é de Deus, mas a palavra de Deus é contrária. A Bíblia Sagrada é contrária. Se a palavra de Deus também não estiver alinhada com esses outros dois princípios, então pode desconsiderar, porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso nós devemos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia cuidadosamente. Irmãos, quando falamos aqui de participar de PGs, a gente chama de PG carinhosamente, né? É o nosso pequeno grupo. Nós temos aos domingos aqui na igreja o culto da família, o culto de adoração, e nós temos os PGs, que são os pequenos grupos que estudam a Bíblia ou de sábado, ou de sexta, e assim por diante. Depois alguém vai projetar aí, né, os PGs, e você poderá, se você ainda não participa de algum PG, você poderá participar. Por quê? Isso não é para encher seu tempo, não é para prender você. Querem me prender, querem me segurar, não é isso. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser estudada cuidadosamente. No passado, a gente decorava versículos da Bíblia, decorava capítulos inteiros da Bíblia. Eu citava capítulos inteiros da Bíblia. Mas isso é fanatismo? Não, isso é estudar cuidadosamente, para que a gente não faça interpretações erradas, para que a gente não tenha ignorância em relação à vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém, irmãos? Cada vez que você vem aqui, no estudo bíblico, nós tivemos há poucos dias sobre casais, né, sobre casamento. Nesse semestre que iniciará, o pastor André já nos informou, haverá, assim, situações, dias especiais, estudos da palavra de Deus para o assunto tema A, o tema B, algo que é importante para a sua vida. Não perca essas situações, porque senão vai lhe faltar um elemento, um princípio que te ajuda a discernir se aquilo é vontade de Deus para a sua vida ou não.
Amém, irmãos? Conhecer a palavra de Deus. E confirmar isso, né? E às vezes, essas três coisas estão alinhadas, né? Tanto os arranjos de Deus, quanto o Espírito Santo de Deus falando, quanto a palavra de Deus. Olha, não tem nada na Bíblia que reprove essa atitude que eu teria que tomar. Mas também você tem que depender de algo que está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eu queria concluir com Eclesiastes 3, de 1 a 9. Todos nós pudéssemos ler. Muitas vezes, essas três coisas estão alinhadas, mas ainda não é o tempo. Não é o tempo. É da vontade de Deus, o Espírito Santo confirma isso, a palavra de Deus não é contra, mas ainda não é a hora. Não é, Jesus mesmo dizia, não é chegada a minha hora. Era a vontade do Pai dele enfrentar a cruz? Sim. Não é chegada a minha hora. Agora, dali a pouco foi chegada a hora dele. Então, muitas vezes, aquela é a vontade de Deus para a sua vida, mas você tem que discernir também o tempo. Porque se você forçar muito a porta para entrar, é a vontade de Deus, então você arrebenta a porta e cai de ponta cabeça lá dentro. É mais ou menos uma ilustração. Não é bem assim, porém, espere a vontade de Deus se cumprir para que você possa cumprir aquilo e fazer o que agrada ao Senhor. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Concluindo, enquanto as coisas de Deus se mantêm e permanecem como um mistério para a nossa vida, que a gente ainda não sabe se eu devo cultivar em minha vida a santidade e as ações de graça a cada momento. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, enquanto aquilo é mistério, aquilo não está revelado, uma coisa eu devo continuar cultivando: a santidade, a vossa santificação, fugir do pecado. E a outra coisa também que eu devo cultivar é agradecer, ações de graça. Cada momento está também, deem graças, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós temos lido a Tua palavra, temos meditado na Tua palavra,
a respeito da tua vontade. Nós queremos cumprir o teu querer. Queremos fazer a tua vontade, ó Pai. Muitas vezes, nossos olhos não enxergam, Senhor, por não sermos espirituais suficiente para discernirmos a tua vontade. Porém, o teu Espírito Santo pode guiar, pode dirigir, pode mostrar, pode revelar o que é ou o que não é a tua vontade para as nossas vidas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus.